Só pra ver, vamos lá rapidinho fazer a correção do teste juntos. Ficar rapidez aí a matéria trimestral. Vamos lá? Cada um dos seus lugares em silêncio, braço pra frente. Quem vai prestar atenção aqui? Questão número 1. Qual é o nome do fundador do positivismo? Conte. De acordo com o Conte, quantos estados do conhecimento passa? 3. Quais são eles? Teológico, positivo. Qual que é o primeiro desses estados? Teológico. De acordo com a teoria do Conte. Teológico. Onde a explicação do estado teológico vem da onde? As explicações do estado teológico vêm da onde? Religião, dos mitos. Não, isso aí é fácil observar a ciência. O que caracteriza o estado positivo de acordo com o positivismo do Conte? Explicações baseadas em fatos observáveis, leis naturais, de acordo com a ciência. Qual que é a proposta de organização social do Conte? Sociedade baseada em princípios científicos. Sociedade controlada pela sociologia, pelo estudo das sociedades humanas. Qual que é a área do conhecimento humano mais valorizada pelo positivismo do Conte? Ciência, né? O que Conte propôs como substituto da religião tradicional? Positivismo. Como Conte denominou a sua proposta de sistema de crenças e valores humanistas? Religião da humanidade, religião positiva, religião baseada na ciência. O que Conte considerava como estágio superado do desenvolvimento humano? Estado teológico, a religião, a metafísica. Qual que é o princípio básico do positivismo em relação ao conhecimento? Explicação baseada na experiência sensível, na experiência científica, na ciência, em fatos observáveis. Agora vamos aqui, matéria da dimensão. O que vai cair? Vai cair Hegel. O conceito fundamental de Hegel é a dialética. O que é a dialética? Para Hegel, a contradição é o motor da história. Então, o que move a história humana é a oposição à contradição de ideias. Ele é idealista, então para ele tudo é ideia. Inclusive, o que nós chamamos de realidade, a própria realidade nada mais é do que uma ideia. Tudo é ideia. E as ideias, elas evoluem no tempo, por isso é o idealismo histórico, e de forma dialética, através da contraposição de ideias, que acontece o progresso. Qual que é o livro mais conhecido do Hegel, onde ele desenvolve aí a sua filosofia sistemática? É a Fenomenologia do Espírito. Logia é estudo, fenômeno em grego é aquilo que aparece. Espírito aqui tem nada a ver com espiritual, não é religião. Espírito aqui é a consciência, então é o estudo daquilo que aparece para a nossa consciência. E para ele a nossa consciência ela evolui de forma dialética, em contraposição. A primeira coisa que a gente tem consciência é da gente mesmo. Depois a nossa consciência, num progresso, numa evolução, ela entra em contato com aquilo que não é você, com os outros. Primeiro com a sua família, depois com a sociedade, depois com o Estado. Então assim vai desenvolvendo a nossa consciência. E à medida que a nossa consciência evolui e progride, ela atinge o espírito absoluto. E é a consciência mais expandida. E o espírito absoluto da consciência se manifesta através da arte, da filosofia e da religião. Como que o Hegel descreve o processo pelo qual o espírito se desenvolve? A contraposição se dá de forma lógica, com uma tese, uma antítese que se opõe à tese e uma síntese que pega o melhor dos dois momentos anteriores. Por exemplo, a tese, Lula. A antítese do Lula é quem? Bolsonaro. Qual que é a síntese, a superação do Lula e Bolsonaro? Tem? Tem superação do Lula e Bolsonaro? Uma síntese? Ainda não, né? Até porque a síntese ela pega o que há de melhor nos momentos anteriores. E não tem muita coisa para pegar nem do Lula nem do Bolsonaro, né? É só merda. Então a síntese vai sair daí, vai ser uma bosta. Segundo Hegel, qual que é o papel da história na realização do espírito absoluto? A história é o palco onde o espírito, a nossa consciência se realiza progressivamente, evolutivamente.
Número 5, qual que é o conceito hegeliano que descreve a unidade dos opostos em um nível superior? É a síntese, né? Ela supera pegando o melhor da tese e da antítese no processo dialético. De acordo com o Hegel, qual que é a natureza do Estado? Para ele, o Estado é a encarnação da razão objetiva. O Estado moderno permite a igualdade e a liberdade. O Estado moderno é o único Estado que garantiu que todos pudessem ser iguais perante a lei. Que garantiu a liberdade a todos também, colocando limites. A liberdade sem limites no mundo antigo fazia com que uns escravizassem os outros, com que uns atentassem contra a liberdade dos outros. O Estado moderno, ao limitar a liberdade, lhe permite com que todos possam ser livres. Então, quando as pessoas defendem uma liberdade absoluta, como por exemplo a liberdade de expressão, essa liberdade de expressão, ela leva à dissolução da própria liberdade. Porque se a liberdade de expressão for absoluta, eu posso usar a minha liberdade para interferir na liberdade dos. Então a liberdade não pode ser absoluta para ele, porque se ela for absoluta, somente uns serão livres, só os poderosos, enquanto os outros não. Igual era no mundo antigo, o Senhor usava a sua liberdade para tirar a liberdade dos outros, transformando os outros em escravos. Então a liberdade precisa de limites, segundo Hegel. E aí o Estado moderno é essa encarnação da razão objetiva e do interesse comum. A função do Estado é regular as relações sociais, defendendo o interesse de todos, o interesse comum, aquilo que converge entre nós. Qual que é a relação entre Hegel e o idealismo alemão? Ele é o principal representante, tem outros dois, o Fichte e o Schelling, mas o Hegel é o maior idealista alemão. Qual que é o conceito central na filosofia política do Hegel? É o Estado ético. Só o Estado moderno é ético. Porque o Estado moderno acaba com os privilégios e regalias. No mundo antigo e no mundo medieval, o Estado, ele garantia privilégios e regalias para algumas classes. O Estado moderno não. No Estado moderno todos são iguais perante a lei. Pelo menos no papel está lá. Pelo menos na prática continua com privilégios e regalias, né? Qual que é o objetivo final do processo dialético? Dialética é o conceito central mais importante da filosofia de Hegel, de acordo com Hegel. Então, é realizar a liberdade. E a liberdade, ela se realiza com o Estado moderno, se concretiza. Porque agora eu não posso usar a minha liberdade para tirar a liberdade dos outros. E da racionalidade. Uma razão e a proporcionalidade, colocando todos em pé de igualdade. Número 10. Como que o Hegel descreve o espírito absoluto? Então, o espírito humano desenvolve-se em 3 fases. Espírito subjetivo, que é a consciência de mim mesmo, do eu. Espírito objetivo é quando a minha consciência entra em contato com os outros, através da família, da sociedade, do Estado. E o espírito absoluto é o estágio mais avançado do desenvolvimento da nossa consciência. É quando a nossa consciência começa a se manifestar através da arte, da filosofia e da religião. Por isso, o espírito absoluto é a realização final do processo dialético da fenomenologia do espírito do rei. Então é isso aí que vai cair na prova, beleza? Vai